Oi, gente, uma boa notícia para variar um pouco, né, o nosso clima aqui. Tem uma vacina feita na Universidade de Oxford contra o coronavírus que, segundo os dados preliminares, ela é segura e produz resposta imune, e diz o estudo da revista Lancet, que é uma das revistas mais importantes do planeta Terra, né? Inclusive, no meu doutorado, não sei se vocês sabem disso, né? Eu fiz o doutorado no Instituto de Saúde Coletiva. Alguns dos meus professores publicaram trabalhos na revista Lancet. Sim, durante a pandemia, até a camisa do Batman eu estou utilizando também. Que, enfim, é um personagem dos quadrinhos que eu gosto, assim como Homem-Aranha e outros, né? Embora seja bilionário, eu acho a história do Batman interessante, enfim. A vacina experimental contra o novo coronavírus, feita em parceria pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, é segura e produziu resposta imune em voluntários saudáveis que participaram de ensaios clínicos iniciais, segundo o artigo publicado aqui, ó, nessa segunda na revista médica inglesa Lancet, que, como eu disse, é um dos mais importantes do planeta Terra. A vacina não causou efeitos adversos graves e provocou respostas imunes de anticorpos e das células T, outras células de defesa do corpo humano. Essa é uma notícia muito, muito, muito boa, né? E isso ter sido publicado na revista Lancet é um indicativo muito positivo em relação à vacina, né? Esperamos que isso signifique que o sistema imune se lembrará do vírus e que a vacina consiga proteger as pessoas por um longo período, disse o principal autor do estudo, Andrew Pollard, da Universidade de Oxford. No entanto, precisamos de mais pesquisas antes de confirmar que a vacina é eficaz em proteger contra o coronavírus e por quanto tempo a proteção vai durar. Esse é um problema central de uma vacina como essa. Será que vai durar muito? Porque o problema de vírus é que vírus ele muta, ele faz mutações, né? Ele entra em mutação. Muitas vezes uma vacina ela pode simplesmente proteger durante 3 meses, o que seria muito pouco para valer o esforço mundial e tal, seria um tempo muito curto. Talvez fosse suficiente para você reduzir focos de contaminação em países que você está tendo uma contaminação muito grande, mas não seria uma solução a longo prazo. Você precisaria de uma proteção de 1 ano, 2, para você de fato ter uma solução de longo prazo eficaz. Tem que ver também a produção da vacina e uma série de outras coisas, mas é uma notícia que anima a gente nesse momento da pandemia, sem sombra de dúvidas. Michael Ryan, diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, afirmou que é uma boa notícia ver publicados os dados de estudos sobre a vacina, e o trabalho de Oxford é bem-vindo. É um bom resultado, mas ainda se refere a adultos saudáveis em condições controladas. Temos que passar para uma escala maior para dar novos passos no processo de obter uma vacina. E testes vão ser feitos, e já estão sendo feitos em todo o planeta sobre isso, né? Essa vacina é uma das mais avançadas entre as candidatas na corrida pela imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2. Ela já está em fase 3 de testes, a última etapa antes da comercialização. Os resultados divulgados nessa segunda, porém, se referem à fase 1/2, que em geral tem como objetivo analisar a segurança de uma droga ou vacina, e foi realizado entre 23 de abril e 21 de maio, com 1.077 voluntários. Inclusive, aqui em Salvador já tem gente participando, se inscrevendo em teste de vacina também, no Brasil, não é? Voluntários saudáveis entre 18 e 52 anos do Reino Unido. Mas isso está acontecendo em todo o planeta, esses testes, né? A publicação em revistas científicas é um processo que pode levar meses por causa do chamado revisão dos pares, no qual os revisores, geralmente entre 2 a 4 cientistas da mesma área de expertise, de forma anônima, têm a missão de avaliar se o trabalho foi bem conduzido. Eu, por exemplo, toda vez que eu submetia um artigo para uma revista científica, passava por esse processo. Os revisores analisavam, mandavam para mim notas, dizendo: olha, André, talvez fosse melhor você aprimorar aqui, acolá. Ou algumas revistas simplesmente mandavam a aprovação, então dizia: o seu trabalho foi aprovado, a recomendação é essa, mas enfim, o trabalho vai ser publicado. Isso varia de revista para revista, não é? A Lancet tem um dos processos mais rigorosos do planeta Terra, justamente pela responsabilidade que é você publicar alguma coisa na Lancet. Então ela é extremamente rigorosa e também em alguns pontos talvez até, principalmente para trabalhos com análises mais políticos-sociais, tem alguns questionamentos. Mas nos trabalhos epidemiológicos,
a Lancet realmente tem poucos paralelos, né? É uma das publicações mais importantes que existe. A imunização de Oxford usa um vírus para levar material genético do coronavírus para dentro das células. Trata-se do adenovírus CHAdOX1, que causa gripe comum em chimpanzés, mas foi geneticamente modificado e enfraquecido. A ideia é expor ao organismo a proteína S, né, de spike ou espícula, o gancho molecular usado pelo SARS-CoV para se conectar às células humanas. Assim, quando a pessoa entrar em contato com o vírus real, seu corpo já teria montado um sistema de defesa contra ele. Né? O princípio clássico da imunização. Né? Os autores afirmam... só trazer aqui mais um pouco da informação. Né? Os participantes foram distribuídos em 4 grupos e acompanhados por 28 dias após a vacinação para que a segurança da vacina fosse avaliada. Efeitos colaterais foram observados nos primeiros dias. E os mais comuns foram dor e sensibilidade no local da injeção e fadiga e dor de cabeça. Dor de cabeça, eu que tive Covid, é um dos sintomas da Covid, mas se você tem uma dor de cabeça leve, não chega a ser um grande problema e vale a pena tomar a vacina para se proteger se for uma dor de cabeça leve, né? A intensidade dos efeitos foi maior no primeiro dia, logo após a vacinação, e diminuiu nos dias seguintes. Nenhum paciente apresentou efeitos considerados de risco à saúde e não houve nenhuma hospitalização relativa à imunização. Olha, para 1.000 pessoas testadas, são números muito, muito bons. Um dos grupos de voluntários, denominado Grupo 3, recebeu uma segunda dose da vacina 28 dias após a primeira injeção. Os pacientes apresentaram uma quantidade elevada de anticorpos específicos contra o novo coronavírus no sangue 56 dias após a primeira dose. Os autores do estudo afirmam, no entanto, que um aumento similar foi observado nos pacientes que receberam apenas uma dose da injeção. A diferença é que naqueles que receberam a segunda dose, houve também um aumento de anticorpos neutralizantes no organismo. Segundo os autores, a presença de anticorpos específicos para a proteína S do vírus foi também observada em estudos pré-clínicos, com macacos rhesus, acho que é assim que pronuncia, rhesus, e pode indicar eficácia na imunização contra a Covid-19. As fases 2 e 3 do estudo de Oxford pretendem recrutar mais de 10.000 pessoas. No Brasil, essa vacina já está sendo testada desde o mês passado em São Paulo e no Rio, por meio de parcerias com o Centro de Referência para Imunológicos Especiais e a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e com o estudo de Os voluntários serão cerca de 2.000 profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e, portanto, têm mais risco de contrair o vírus. Como minha irmã, né, que é médica e contraiu justamente por estar em contato permanente com pessoas doentes. Né? Cadê? No fim de junho, o Ministério da Saúde anunciou que assinou uma carta compromisso com a empresa e a Universidade de Oxford para que a vacina seja produzida no Brasil com a transferência da tecnologia para Fiocruz, no Rio de Janeiro. Outro teste em fase final que ocorre no Brasil é do laboratório chinês Sinovac, em parceria de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan, que pode vir a produzi-la em larga escala, que é muito importante para a gente. Né? O governo britânico anunciou nesta segunda-feira a assinatura de 2 acordos para a compra de 90 milhões de doses de 2 vacinas contra o Covid-19 que estão em desenvolvimento. Um dos acordos prevê a compra de 30 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pela aliança entre a empresa de biotecnologia alemã BioNTech e o laboratório americano Pfizer. O outro, de 60 milhões de doses, com opção de mais 40 milhões de doses, foi assinado pelo laboratório francês Valneva. Esses 2 acordos complementam o assinado há algumas semanas com o grupo britânico AstraZeneca para a compra de 100 milhões de doses de vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O número de vacinas encomendadas excede em muito a população britânica de 66 milhões de pessoas, o que significa provavelmente que eles iriam distribuir essa vacina também para outros países. Né? Muito criticado por sua gestão na crise da pandemia, que causou mais de 45 mortes no Reino Unido, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou em abril passado a criação de uma força-tarefa para acelerar os esforços de produção de uma vacina. E aqui tem outra vacina promissora, né? A empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica... enfim, a segunda fase e tal. Outros dados aqui. Os resultados se referem a um teste feito na Alemanha com 60 voluntários saudáveis e são divulgados após as companhias anunciarem mais cedo neste mês dados de um teste em estágio inicial correspondente feito nos Estados Unidos. Enfim, testes acontecendo em todo o planeta
para averiguar a eficácia dessas vacinas, né? Sobre o tema de saúde, eu quero anunciar para vocês que eu vou ter uma conversa com um deputado federal que já foi secretário de saúde, uma pessoa ligada à área de saúde. Em breve eu vou estar fazendo a artezinha da live, e aí vocês vão saber quem é. Vai acontecer segunda-feira que vem. Mas amanhã eu tenho uma live com o Slow, do canal do Slow. É uma grande honra para mim ter a presença dele, que faz um dos trabalhos assim mais interessantes. O formato do trabalho dele eu gosto muito aqui no YouTube, não é? E ele fez um vídeo, ele fez vários vídeos, mas um dos vídeos dele que eu gostei muito foi sobre a extrema-direita, foi sobre o Steve Bannon, foi sobre, enfim, o chamada direita alternativa, e é um assunto que nós vamos dar, que vai dar partida para a nossa live, que vai acontecer amanhã às 18 horas. Conto com a presença de todos vocês, espero que divulguem, deem like na live, todas essas coisas, para aumentar o alcance dessa live, já que é uma grande honra para mim contar com a presença do Slow aqui no canal. Enfim, são notícias boas sobre a vacina, e vamos ver se nos próximos meses nós vamos ter a distribuição da vacina em massa. Eu torço para que até outubro a gente comece a ter a distribuição da vacina. Seria uma previsão otimista de distribuição da vacina. É possível, mas talvez demore um pouquinho mais, porque esses processos, assim, você precisa ter muita segurança antes de distribuir uma vacina para toda uma população, não é? Porque existem riscos, obviamente, se isso não for feito com muito rigor. E, felizmente, as instituições, universidades envolvidas, normalmente têm esse rigor. A gente pode esperar esse rigor delas. Isso atrasa um pouco a vacina de chegar, mas dá uma segurança maior, uma garantia maior de que quando ela chegar, ela vai de fato nos proteger dessa pandemia e pode encaminhar para essa situação ser finalizada, né? A gente não está mais lidando com isso. Enfim, gente, eu queria trazer para vocês essa boa notícia. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.